Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. Vamos lá para Tríplice Paulista, galera. Unesp, Unicamp e USP, né? Os vestibulares aí das três universidades paulistas. E hoje a gente vai falar sobre o tema de queda livre. A gente vai trabalhar cada um dos temas e resolver sempre uma questão de cada um desses vestibulares. Aqui no Exatas Agora Vai. Acompanhe as nossas redes, YouTube, Facebook, Instagram. Tem muita novidade aí para você se preparar para esses vestibulares. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje, queda livre. E, gente, quando eu falo de queda livre, eu estou falando de um tipo de movimento que é sob a ação da gravidade, mas é um movimento retilíneo, uniformemente variado, ou seja, tem uma aceleração. É um movimento retilíneo, uniformemente variado. Marca isso que é importante para você, ok? A partir dessa estrutura, desse movimento, a gente vai pensar o seguinte, tá, mas se é movimento retilíneo uniformemente variado, quem é a aceleração? A aceleração vai ser a aceleração gravitacional responsável por esse movimento, que é a aceleração da gravidade, que puxa os corpos, né, para o centro da Terra. Essa força gravitacional que gera essa aceleração da gravidade. Na maior parte dos exercícios, essa gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Você vai se deparar com esse valor aqui normalmente, 10 metros por segundo ao quadrado, mas fica esperto porque pode ter uma variação, principalmente a FUVEST aí, que gosta, né, de surpreender os estudantes e acabar com aquela decoreba. Então eles trazem aí, às vezes, em alguns exercícios, um valor diferente para a gravidade, que seria o valor de 9,78, 9,8, 9,81, que seria um valor mais preciso, que seria o correto. Mas para facilitar a vida da maioria de vocês, sempre a gente vai aqui trabalhar com 10, tá? E a gente sempre vai estar analisando um corpo em queda. Então tem essa bolinha aqui, tá? E ela está em queda, ela está em uma determinada altura, ok? Essa daqui é a posição inicial dessa bolinha. Aqui no chão seria a posição final. Guarda essas informações que a gente vai acabar usando ela daqui a pouquinho na hora de resolver e na hora de entender esse tipo de sistema. Pessoal, todo movimento de queda livre, ele é representado e é entendido como queda livre porque a velocidade inicial desse corpo é igual a zero. Então, se eu tenho uma velocidade inicial igual a zero, eu estou falando de queda livre, tá? Então, isso daqui é uma informação extremamente importante para você. Toda queda livre parte de velocidade inicial igual a zero. Sacou? Pegou isso? Ok. Vamos para as equações, tá? O que eu posso tirar de equação, professor, em relação a esse movimento, sabendo que são um movimento sob a ação da gravidade? Gente, lembra que é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente tem as três funções do movimento, né? Vamos trabalhar com cada uma delas. A função da posição, S, igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado sobre 2. Pessoal, trabalhando com essa função aqui, a gente vai simplificar ela. Olha só como que ela fica quando você está trabalhando no movimento retilíneo uniformemente variado, no caso, queda livre, tá? Nesse caso especial. Bom, primeira coisa, pessoal, a posição final do corpo seria a altura final vertical que ele tem aqui. E essa altura final vertical é igual a zero. A posição inicial seria a altura que ele começa, que é o próprio h que o exercício traz. Para a gente determinar a velocidade inicial, a gente vai olhar que é uma queda livre. E toda queda livre tem como velocidade inicial zero. Então, essa parte da função acaba sendo excluída. Agora, em relação à gravidade, a gente tem que pensar o seguinte. Toda vez que você for resolver um exercício, você precisa adotar um referencial. E a gente normalmente vai adotar para cima como referencial positivo. Adotando esse referencial para cima positivo, você vai trabalhar então da seguinte forma. Essa gravidade vai ser negativa, já que ela está apontando para baixo, contra o nosso referencial. Isso vai ficar menos gt quadrado sobre 2. Passando para o outro lado, a gente já tem uma equação aqui top, tá? A altura é igual a gt quadrado sobre 2, beleza? Você já tem uma equação aqui para sua altura de movimento. Perfeito, top. Beleza? Vamos para o próximo ponto então, gente. A próxima equação que você conhece, que você trabalha no movimento retilíneo uniformemente variado, é a função da velocidade, v igual a v0 mais at.
né? Então verifique comigo o seguinte, para essa função também, a gente tem a seguinte relação. A velocidade seria a velocidade que ele está chegando aqui ao solo, a velocidade que ele atinge o solo aqui. Qual é o valor dela? Bom, a velocidade que atinge o solo depende da velocidade inicial, essa velocidade inicial é zero. É igual a aceleração, seria a aceleração gravitacional, menos g vezes o tempo. Professor, por que menos g? Lembra do referencial, né? A gravidade está contra o referencial e a velocidade final também está contra o referencial. Então, o resultado disso vai dar um resultado negativo, tá? Só para você ter uma ideia aí de como que fica. Mas olha só que beleza, menos g vezes t. Então, olha só, a partir de conhecer qual que é a aceleração gravitacional e conhecer o tempo de movimento, você consegue achar a altura e a velocidade final do corpo. Muito simples, muito tranquilo aí para você resolver esse tipo de questão. E vamos para a nossa terceira questão. E se eu não tiver tempo, professor, como que eu resolvo? Sem tempo, cara, você vai usar Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Lembra de Torricelli? Tá aqui Torricelli, só que vamos lá converter isso para queda livre. Você tem que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial, que é zero, que é igual a menos 2 vezes a gravidade, esse negativo é por causa da gravidade para baixo, só que a variação de altura é a altura final menos a inicial, que vai dar menos h, certo? Então a gente pode determinar que a velocidade final ao quadrado é igual, menos com menos fica mais, 2gh, certo? E aí você pode sair com uma função aqui, então, que a velocidade é igual a raiz, porque aqui está o quadrado, então a gente tira a raiz, de 2 vezes g vezes h. E aí você tem as três funções, gente, três equações importantes aí para trabalhar problemas relacionados a queda livre dentro dessas três universidades, dentro de problemas que relacionam aí esse tipo de sistema. Claro que isso cai em todas as provas, então se você manja disso, você está preparado para todas as provas que falam sobre queda livre, que é a maioria delas. E vamos resolver alguns exercícios, e a gente separou aqui para você um exercício de cada universidade. Então olha lá, vestibular Unesp 2017 trouxe essa questão para gente. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e dessa vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície d'água, certo? E aí ele pergunta pra gente, considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência e a existência de correntes de ar, a sua resistência em si, é correto afirmar que entre as duas medidas, o nível da água que a represa elevou-se a quanto? Então percebe que na estiagem a água está aqui, aqui a gente já tem uma água um pouco mais alta, então a gente tem uma diferença dessas alturas. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada uma dessas alturas. Lembra? Volta um slide aí, professor, e vamos ver como que a gente calcula a altura gt quadrado sobre 2. Então vem comigo, ó, H1 é igual a g T1 ao quadrado dividido por 2. O nosso H1, a altura 1 desse sistema, seria a gravidade, ele pediu para a gente usar 10, então 10, vezes o tempo ao quadrado, e no primeiro caso ele levou 2 segundos, então fica 2 ao quadrado, dividido por 2. Cara, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 10 vezes 4, dá 40 dividido por 2. 40 dividido por 2, isso aqui vai dar 20 metros. Show de bola! Então, essa altura aqui é 20 metros, beleza? Vamos para a próxima. A segunda parte, vou fazer de outra cor aqui, a gente vai fazer o H2. Mesma equação, gente. Ó, H2 vai ser 10 vezes o tempo ao quadrado, que é 1,6 ao quadrado, dividido por 2, beleza? E aí a gente vai fazer esse 1,6 ao quadrado. 1,6 ao quadrado, galera, fazendo aqui mais rapidinho para você, dá 2,56. Então vai ficar 2,56 vezes 10, dá 25,6 dividido por 2, beleza? E fazendo 25,6 dividido por 2, isso vai dar 12,8 metros,
beleza? Então, olha só, essa altura aqui era de 12,8 metros. Essa altura aqui era de 20 metros. Qual é a diferença entre as duas alturas, gente? A diferença entre as duas alturas, né? O delta H, a variação de altura entre os dois foi de 20 menos 12,8. Isso vai dar uma altura de 7,2 metros. Então você tem a alternativa aí para responder essa questão, né? Se deu uma diferença de 7,2 metros, quer dizer que a água subiu 7,2 metros, letra B de bola. Bem tranquilo, é só aplicar aí a nossa equação simplificada que você resolve esse exercício. Exercício Unesp, tranquilo aí para você. Fala aí, fácil, médio, difícil, o que você achou? Vamos pro próximo? Unicamp. Unicamp também cobra aí exercícios de queda livre, beleza? Vamos ver esse exercício Unicamp 2015 que diz o seguinte: considerando que a massa e as dimensões dessa estrela são comparáveis às da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade que atua em corpos próximos à superfície de ambos os astros seja constante e de valor não muito diferente. Supondo que um corpo abandonado a partir do repouso de uma altura de 54 metros na superfície de uma estrela apresente um tempo de queda de 3 segundos, dessa forma a aceleração da gravidade é quanto? Então, gente, olha só, ele está comparando uma estrela com a Terra e falando que a gravidade pode ser parecida. Beleza. Então a gente vai lá para a equação. H é igual a GT quadrado sobre 2. E o exercício trouxe para a gente informações importantes. A altura, que é 54 metros. Ele traz para a gente a pergunta, que é qual é a gravidade. Mas ele trouxe o tempo, gente, que é 3. Então, é só jogar na equação e partir para o abraço, né? A gente vai fazer isso aqui assim, ó. Passo 2 para lá, vai ficar 108, né? Passou multiplicando, é igual a 3 ao quadrado vai dar 9, 9G. Então a nossa gravidade, gente, seria 108 dividido por 9, beleza? 108, galera, dividido por 9 dá 12. A gravidade, 12 metros por segundo ao quadrado. Então a gravidade ali seria uma gravidade um pouquinho maior do que a Terra. Significativamente, a massa dessa estrela é maior do que a massa da Terra. Quanto maior a massa em si do corpo que gera gravidade, maior será a sua aceleração gravitacional. Exercício de queda livre também da Unicamp, muito simples aí. É só você aplicar. Tá ficando fácil, não tá? Se tá ficando fácil, já deixa o seu like nesse vídeo e vamos pro próximo. FUVEST, Universidade de São Paulo, USP. Também tem exercício de queda livre 2020, vamos ver. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, de uma altura de 45 metros, em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é de aproximadamente quanto? Ele trouxe algumas informações importantes. Considere o ar em repouso e ignore sua resistência. Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. Ele falou que a velocidade do som no ar é 360 metros por segundo e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Como que a gente faz esse exercício, gente? Bom, vamos representar aqui o jovem, tá? Fazer aqui uma bolinha azul representando esse jovem que vai saltar de uma determinada altura e vai atingir a superfície da água, né? Então a gente tem essa característica. Bom, ele deu pra gente a altura do sistema. Então, a altura tá aqui, né? Que é 45 metros. O que a gente vai calcular? O tempo de queda. De novo, professor? Sim, mesma coisa. Então a gente vai fazer assim, ó. O tempo de queda desse cara é quanto, gente? Lembra que a gente já calculou nos exercícios anteriores? Olha aqui, ó. Exercícios anteriores, ó. Para calcular o tempo de queda, o que você vai fazer? Vai usar a fórmula da altura, tá? Então você vai fazer assim, ó. A altura é igual a GT quadrado sobre 2. Substitui os valores. A altura é 45 metros. A gravidade é 10. T ao quadrado a gente não sabe. Dividido por 2, é isso? É isso mesmo, né? Passando esse 2 para lá vai ficar 45 vezes 2 vai dar 90, que é igual a 10t quadrado. Fechou. Acabou o exercício praticamente, né? 90 dividido por 10 é igual a t quadrado, isso aqui dá 9.
Então, nosso t quadrado vale 9, o nosso tempo é raiz de 9, que dá 3 segundos. Esse é o tempo de queda, 3 segundos. Mas não é só isso, meu jovem, isso é FUVEST. FUVEST sempre tem um algo a mais. E qual que é o esquema? Assim que ele caiu na água, ele emitiu uma onda de choque, de som no ar, e essa onda atinge o ouvido de um espectador que estava ao lado dele. E eu quero saber o tempo que o cara leva para ouvir. Então tem o tempo de queda, mais o tempo que o som leva para voltar. O som em si, ele não está em queda livre, ele não sofre a ação da gravidade. Então isso é um movimento retilíneo, uniforme, quando a gente vai falar do som. E movimento retilíneo uniforme, distância é igual a velocidade vezes tempo. E eu quero descobrir o tempo. A distância é a própria altura, 45 metros. A velocidade do som, 360 metros por segundo, e a gente vai descobrir o tempo. Se eu fizer 45 dividido por 360, gente, isso vai dar o tempo em si. Esse tempo dá 0,125 segundos. Então, somando esses dois tempos em si, em questão, que seria o tempo de queda do sistema com, claro, o tempo de retorno deste som, né, até o ouvido da pessoa, se a gente soma esses dois elementos, a gente tem a resposta do exercício. Somando os dois vai dar quanto? 3 mais 0,125, você tem um tempo total desse sistema, tempo total de 3,125 segundos, que seria a sua resposta nesse problema, 3,1, arredondando aí conforme a FUVEST solicitou. Beleza, pessoal? Então a gente resolveu aí 3 exercícios para vocês, um de cada vestibular, e você viu que conhecendo as equações simplificadas de queda livre, você consegue mandar super bem na sua prova. É um assunto que sempre aparece e você precisa estar focado, e a gente vai direto ao ponto, levando você em direção ao seu sucesso. Curtiu esse vídeo? Compartilha, deixa o seu like e, claro, cara, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba em todo momento as notificações dos novos vídeos, das novas produções que a gente tem aqui para você, ajudando você a mandar super bem no seu vestibular. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Tchau!